Então a gente fez achar bases para subespaços definidos por sistemas homogêneos no segundo vídeo. Vamos fazer agora como que faz para achar base para um subespaço definido a partir de geradores. Tá? Então esse é o nosso objetivo. Como é que a gente faz para calcular a base de um subespaço definido a partir de um conjunto de geradores? Tá, então, só para relembrar, a gente define base da seguinte define base de maneira diferente, né? A gente define base com um menor conjunto de geradores, mas a gente viu que isso é equivalente a a uma maneira de checar base mais fácil, tá? Que é em termos de se o conjunto é linearmente dependente ou independente. Então, para beta, um conjunto de vetores U1M, ser base de um subespaço U de Rn, esses vetores têm que ser linearmente independentes. Isso significa que se a gente faz uma combinação linear dos vetores e dá igual a zero, isso só pode acontecer se todos os coeficientes forem iguais a zero. Tá? Então é isso que a gente quer checar. Vamos fazer primeiro num exemplo. Então imagina o subespaço gerado por esses três vetores aí. E como é que a gente verifica se esses vetores... Então a gente já sabe que isso é um conjunto de geradores. Para saber se é uma base, tem que verificar se esses vetores são linearmente independentes. Então, vamos determinar se eles são linearmente independentes. Pega uma combinação linear dos três e igual a zero. E a gente quer mostrar que, obrigatoriamente, x1, x2 e x3 tem que ser iguais a zero. Então a gente faz a conta do lado esquerdo, multiplicando os escalares e somando os vetores. E o que a gente obtém é esse vetor igual a zero. Bom, para um vetor ser igual a zero, cada coordenada tem que ser zero. Mas a primeira coordenada é x1, então x1 tem que ser igual a zero. A segunda coordenada é 2x1 mais 2x2, e isso é igual a zero. Se eu substituir x1 igual a zero nisso, dá 2x2 igual a zero. Consequentemente, x2 igual a zero. A terceira coordenada é 3x1 menos x2 mais x3 igual a zero. Mas eu já sei que x1 e x2 têm que ser iguais a zero. Substituindo nessa equação, eu tenho x3 igual a zero. Então, de fato, obrigatoriamente, uma combinação linear dos vetores 1, o 2 e o 3 só pode dar zero se cada um dos coeficientes é zero. Então, o 1, o 2 e o 3 são linearmente independentes e, portanto, formam uma base de U. O que a gente quer fazer agora é considerar o caso geral. Então, imagina que você tem U, um subespaço gerado por certos vetores, e suponhamos que a matriz AG, que foi definida nos vídeos da semana anterior, lembra, essa matriz é a matriz que você obtém quando você pega o 1, o 2, o M e põe nas linhas de uma matriz. Tá? Eu estou supondo que essa matriz é uma matriz em forma escada. Se ela não fosse em forma escada, a gente ia aplicar o processo de eliminação e obter a partir da matriz original uma matriz em forma escada. E a gente já sabe da semana anterior que se você pega vetores, põe na matriz AG, né, põe geradores na matriz AG, aplica a eliminação, obtém uma nova matriz, a gente viu na semana passada que o subespaço gerado pelas linhas da matriz original ou pelas linhas da matriz depois da eliminação são exatamente iguais. É o mesmo subespaço que você obtém. Consequentemente, a gente pode se reduzir ao caso em que a matriz é uma matriz de escada. Considerar apenas esse caso. Tá? Então, suponhamos que essa matriz é uma matriz de escada. A gente quer determinar se esses vetores são linearmente independentes ou não. Tá? Na verdade, a gente quer provar que eles são linearmente independentes nesse caso, generalizando o que aconteceu no caso do exemplo. Como é que a gente faz isso? Bom, os vetores... vamos supor que os vetores U1 até o M fossem linearmente dependentes. Então vai ser uma demonstração por contradição. Eu vou supor que os vetores são linearmente dependentes e vou chegar a uma contradição, tá? Porque fica mais fácil de escrever dessa maneira. Se eles são linearmente dependentes, então tem uma combinação linear deles que é zero, e a gente sabe que algum dos coeficientes nessa combinação, para eles serem dependentes, tem que ser diferente de zero. Vamos supor que... Então, pode acontecer dos coeficientes dos primeiros vetores serem todos nulos. Então, vamos supor que K é o menor índice, tal que AK é diferente de zero. O coeficiente é diferente de zero. Então, na verdade, é como se eu estivesse dizendo, como os coeficientes das vetores antes de K, com índices menores, são todos iguais a zero, na verdade, eu estou supondo que a combinação começa de AK ou K, de certa maneira. Tá? Então, só que eu não podia dizer simplesmente começa de A1, porque podia ser que o A1 fosse igual a zero. Então eu estou evitando isso, estou dizendo simplesmente, suponha que começa de um certo AK com AK diferente de zero. Esse é o primeiro índice diferente de zero, o primeiro índice para o qual o coeficiente é diferente de zero na combinação linear. Aí eu vou lá e escrevo os vetores. Tá? Então vai ter AK vezes... bom,
esse vetor U1 os vetores estão em forma escada. Então, o vetor 1, supostamente, tem um certo número de zeros no início e tem uma posição alfa L que é diferente de zero. Dessa posição para diante pode ter coisa diferente de zero. Antes dessa posição alfa L, tudo é zero. Quando eu olhar para o vetor seguinte, essa primeira posição em que tem uma entrada diferente de zero no vetor, vai estar aparecendo à direita da posição da entrada L. Tá? Por quê? Porque a posição, como a matriz é em forma escada, na linha anterior tem alfa L é diferente de zero, ou seja, na entrada de posição L tem uma coisa diferente de zero. Para ser em forma escada, as posições não nulas dos vetores seguintes, não só do K mais 1, mas todos os seguintes, tem que estar sempre à direita. Então vai ter sempre zero abaixo do alfa L, e é isso que é importante para a gente. Então, alfa K mais 2 vai ter mais zeros ainda, porque vai ter zero abaixo do alfa R também, e a primeira posição diferente de zero vai estar aparecendo lá para diante, e assim por diante. Tá? Então, não estou supondo que o K mais 2 é diferente de zero. Eu só não tinha espaço para escrever uma posição diferente de zero, eu deixei desse jeito, com os pontinhos. Isso vai até o final dos vetores. E aí a gente vai lá e soma tudo. Mas quando a gente somar, as primeiras L-1 posições de todos os vetores vai dar zero. Porque a primeira posição no nulo é alfa L no primeiro vetor. Tá? E na entrada L do vetor soma, vai aparecer AK vezes alfa L, porque abaixo dele tem tudo zero. Então a soma vai ter esse aspecto. Bom, mas isso está me dizendo que, como eu estou supondo que a combinação linear dá zero, o alfa K vezes alfa L, o AK vezes alfa L tem que dar igual a zero. No entanto, eu estou supondo que o AK é diferente de zero, e eu estou supondo que alfa L é a primeira posição não nula do vetor K. Então, AK vezes alfa K não pode dar zero. Contradição. Isso não é possível porque os dois diferentes de zero. A contradição está me dizendo... Bom, por que eu obtive uma contradição? Eu obtive uma contradição porque eu comecei supondo uma coisa que eu descobri que está errada, que é que aqueles vetores são linearmente dependentes. Então, na verdade, eles são independentes e, portanto, eu tenho uma base do conjunto de geradores. Tá? Eu tenho que aquele conjunto de geradores é uma base, desculpa. Então, o que a gente provou foi, se você tem uma matriz, quando você põe os geradores, você arruma os geradores na matriz, você consegue arrumar de maneira que os geradores aparecem em forma escada, então o que você tem como consequência é uma base daquele subespaço. No próximo vídeo, a gente vai discutir um dos resultados mais importantes do curso todo, que é conhecido como lema da troca, e por causa da maneira como ele é provado. E o lema da troca vai ser usado para a gente poder dar uma definição de dimensão no último vídeo dessa série.